Agora eu peço a sua atenção, porque a gente está acompanhando o caso do músico Antônio Florencio da Silva, de 60 anos, que é um saxofonista, gente, que foi assassinado dentro de casa no município de Batalha, no Sertão. A repórter Italine Marques está ao vivo aqui com outras informações, né, Italine? Porque após um mês desse crime, a família do seu Florencio está falando agora, pela primeira vez com a gente aqui na TV Pajuçara, para defendê-lo. É isso? Exatamente, Bia. Mais uma vez, boa noite a você, boa noite a todos que estão ligadinhos conosco aqui no Cidade AL. Pois é, a gente trouxe essa história, né, o fato, a notícia desse assassinato, uma clara execução há algumas semanas, né? O crime em si foi no dia 18 de setembro deste ano, em Batalha, que fica no sertão do estado. O Antônio Florencio da Silva, de 60 anos, um saxofonista, músico muito conhecido ali naquela região, foi assassinado a tiros dentro da própria residência. De acordo com a família, ele estava em casa, era noite, quando ele recebeu um chamado na porta. Alguém o chamou dizendo que queria água. A família diz que ele foi até a frente da casa para servir a essa pessoa e exatamente nesse momento, nesse primeiro contato, ele já foi alvejado, caiu mesmo ali na sala. No dia seguinte, tanto um maior de idade quanto 3 menores de idade foram. O maior preso e esses 3 menores de idade apreendidos, conduzidos à delegacia, suspeitos de envolvimento nesse assassinato. Só que, como você bem pontuou, Bia, na época nós entramos em contato, trouxemos informações oficiais repassadas pela Polícia Civil de Alagoas, o delegado lá de Batalha já estava investigando essa história e a família, à época, não se pronunciou. No entanto, agora, uma sobrinha da vítima, a Laísa Florência de Brito, ela faz relatos muito fortes, enviou para nossa produção de telejornalismo da TV Pajuçara vários vídeos. E nesses vídeos ela fala, por exemplo, sobre a conduta do tio. Disse que o tio era um homem trabalhador, que ao longo da vida inteira levou uma vida muito simples, trabalhava no serviço braçal, né? Tinha uma vida muito dura, era casado, ao longo da vida teve 4 filhos. Desses 4 filhos, 2 já haviam falecido, um por acidente de trânsito, o outro por uma doença. Então ela fala que o tio era uma pessoa marcada por uma vida muito dura e que, além disso, tinha irmãos, sobrinhos e uma mãe de mais de 80 anos a quem ele servia e de quem cuidava muito. A gente vai trazer agora, Bia, um trecho do depoimento da Laísa Florencio de Brito, a sobrinha do Antônio, que ela fala exatamente sobre a personalidade do tio, dizendo que ele era um homem correto, íntegro e que passou esse ensinamento para os filhos e deixou esse exemplo para a família. O que vocês precisam saber é que foi tirada a vida de um pai de família, de um homem honesto, digno, que já não enxergava mais. A nossa família também sofre de uma condição que é o glaucoma. E um dia antes do assassinato, meu tio tinha recebido um laudo médico constatando que não tinha mais jeito. Ele praticamente não enxergava mais e não tinha mais o que ser feito. E isso tudo é o que dói na gente, sabe? A forma covarde como tiraram a vida de um senhor praticamente cego, que nunca fez mal a ninguém. Ele foi a vida toda trabalhador braçal e ele encontrou na música um amor sem igual. Ele nunca enxergou nessas dificuldades da vida oportunidades para seguir caminhos ruins. Não, ele sempre se manteve ali fiel aos princípios e aos valores dele. E ele jamais, em hipótese alguma, seria capaz de fazer mal a qualquer pessoa. E isso daí também, todo mundo que em algum momento teve a oportunidade de cruzar com ele, pode afirmar para vocês o que eu estou falando. Ele nunca fez mal a ninguém e ele jamais faria mal a uma criança, né? Eu estou falando isso porque essa foi a versão inicialmente dada pelos assassinos. E não está sendo fácil para a gente, mas o que a gente vem pedir hoje é justiça. Dentro do que a justiça do nosso país pode nos dar, a gente quer tudo.
A gente quer que os culpados sejam responsabilizados. Tudo que ele pagar não vai ser nada perto da prisão eterna que ele determinou que o meu tio vivesse. Mas a gente ainda assim precisa que a justiça seja feita. Bia, como eu disse para você e falo também ao nosso telespectador, a Laísa, que você acabou de acompanhar aí neste vídeo, enviou para a gente vários vídeos com muitos depoimentos, minutos em que ela fala sobre o tio e sobre o que a família acredita que de fato aconteceu. Como ela bem pontuou, ela disse que o tio dela, o Antônio Florencio da Silva, sofria de glaucoma e já estava em um estágio muito grave da doença. Por essa razão, enxergava pouquíssimo ou quase não enxergava. E ela disse também que o tio sofria de uma doença pulmonar chamada DPOC e que por essa razão ele não podia ter contato, por exemplo, com fumaça, que quando havia esse contato ele ficava muito cansado e debilitado. Ela disse que a família já tinha conhecimento de que o Antônio Florencio, que morava em um bairro lá de Batalha, enfrentava já há algum tempo conflitos com um vizinho e que entre a casa do Antônio e desse vizinho existia um terreno baldio que recentemente o Antônio teria comprado, adquirido. Um terreno que não era murado, era apenas cercado. Por essa razão, do lado de fora, dava para ver tudo o que acontecia dentro. E ela disse que ele estava fazendo trabalhos manuais dentro desse terreno dias antes de ser assassinado, quando teria parado ali para urinar. E a filha desse vizinho com quem ele já travava alguns conflitos teria visualizado e o vizinho naquele momento teria ameaçado o Antônio de morte. Essa é a versão da família, que acredita que o crime cometido, de acordo com a polícia, por um maior de idade e 3 menores de idade, que já foram o maior preso, e os menores apreendidos, a família acredita que foi o vizinho que foi o mandante para esse crime. O vizinho, por sinal, chegou a se apresentar na delegacia, acompanhado de uma advogada. Nós entramos em contato com o chefe de operações da delegacia de Batalha, que confirmou essa informação para a produção aqui da TV Pajuçara. A Laísa falou sobre essa versão, dizendo que o tio foi assassinado de forma brutal, violenta e injusta, que ele não teria visualizado essa criança e que também não estava se exibindo para ela e não estava, consequentemente, tentando abusá-la sexualmente. Vamos acompanhar o que disse a Laísa Florencio, sobrinha da vítima. O que a gente sabe, o que chegou ao nosso conhecimento, é que na terça-feira, na semana do crime, eles tiveram uma discussão, porque o meu tio tinha comprado um terreninho que era o terreno que separava a casa deles, né? Meu tio estava comprando esse terreno e aí ele estava cuidando. Era um terreno de cercas, não era um terreno de muro, era de cerca. E lá ele tinha construído um barraquinho, né? Como ele gostava muito de trabalhos manuais, ele passava muito tempo ali. E ele já não enxergava mais, né, tão bem, como eu já tinha falado para vocês, por conta do glaucoma. E foi usada uma situação disso para que ele realmente tivesse coragem de mandar, né, assassinar meu tio. Meu tio estava lá e foi fazer xixi e ele alegou que o meu tio estava se exibindo, né, para uma filha dele. E a partir daí, né, gerou esse mal-estar, gerou essa discussão. Para o meu tio isso era inaceitável, né, um homem de caráter e de conduta íntegra ao longo de 60 anos. Só que ele precisava, o mandante, né, que tem uma ficha criminal extensa, inclusive, precisava de uma desculpa, né, para poder viabilizar. E foi o que ele fez, né? Bia, de acordo com as informações repassadas para a gente pelo chefe de operações da Delegacia de Batalha no Sertão, os suspeitos dessa execução do Antônio Florencio seguem presos. O suspeito de ser o mandante já se apresentou na delegacia, acompanhado de um advogado, e o inquérito, que já foi concluído pela delegacia, já foi remetido ao judiciário. E é o judiciário quem vai decidir aí a vida de todos.